Olá, librianos, sejam muito bem-vindos ao canal Infate, Fatos na Mesa, Conselhos na Ponta da Língua. A gente vai falar aqui com o momento atual e os próximos dias de um libriano ou de alguém que você está lidando que é de Libra, né? E você quer vir saber um pouquinho de como lidar com esse libriano nos próximos dias. Pegue o que for interessante, servir para o seu momento atual, e o que não for, com certeza, vai servir para outro libriano que precisa de conselhos e de caminhos através dos oráculos, tá bom? Então vamos lá, abrir a mesa aqui para os librianos e entender qual é o tema, o fato mais importante, ou do que a gente está falando, vai falar aqui nessa mesa. Librianos, finalzinho de junho de 2025. Sobre o que a gente vai falar, por gentileza. Quase caiu. Sobre o que a gente vai falar, por gentileza. As cartas estão teimosas. Vamos, caíram duas, já vou aceitar. Já falo para vocês. Mais uma, por gentileza. Mais uma, por gentileza. Librianos, finalzinho de junho de 2025. Obrigada. Então aqui temos a reconciliação em suas mãos, o presente. Fundo de deck, a intuição. Vamos lá. A gente pode estar falando aqui, né, sobre algo ou alguém do seu passado que retorna para uma possível reconciliação. Para um grupo de librianos, a gente pode estar falando sobre isso. E acho que é algo que está aqui, só você pode decidir. O poder de decisão é seu, né, por conta dessa carta aqui em suas mãos. Isso está sobre o seu domínio, né? Mas eu acho que essa reconciliação vem através de alguém que quer te dar um presente, que pode ser algo físico, pode ser uma conversa, pode ser uma palavra, pode ser uma desculpa, pode ser um ato que vai trazer uma resolução. E é algo que você já intuía, algo que você já esperava que fosse acontecer. Né? Tá aqui com a carta da intuição. Essa carta da reconciliação, eu acho ela linda, na verdade, né? Porque são duas meninas se reconciliando, se ajudando, fazendo as pazes. Pode estar falando aqui de uma questão familiar, né? Pode estar falando aqui de irmãs, pode estar falando de amigas, mas encaixe aí no seu momento, serve para todos, né? É só encaixar na sua atmosfera. Vamos saber mais um pouco dessa situação através do tarô. Pedir mais informação aqui sobre essa possível reconciliação. E eu acho que está falando aqui de uma possível amizade, né? Ou de alguém aí da sua família, possivelmente uma irmã mais nova, talvez. E isso é você que vai decidir. Acho que essa vontade talvez surja em você através de um ato que você vai identificar como um presente, sabe? Me dá mais informações, por favor, tarô, sobre essa situação. Clarifica a reconciliação. Para os librianos. Obrigada. O julgamento. Clarifique em suas mãos, por favor. Obrigada. 5 de paus. Clarifica o presente, por favor. Vou aceitar, tá? O hierofante. Fundo de deck, 9 de ouros. Bom, eu acho que aqui a gente está falando real de uma coisa que está sendo vai ser muito analisada, né? Analisada a fundo por você. Né, questões do passado aí sendo resolvidas, trazendo vida aí a coisas que já estavam meio paradas e precisavam acordar aqui para ser resolvida.
né? Aqui eu pedi para clarificar em suas mãos, está o 5 de paus, né? E eu acho que com essa carta da intuição, acho que fala muito sobre você refletir muito, porque você pode cair na bobeira de se estressar com essa situação, né? Pode ser que seja um conflito interno seu e que você tenha o poder de não deixar com que isso daqui suba a cabeça, de fazer com que você resolva um conflito com essa pessoa. Por isso a reconciliação é algo que já foi discutido no passado, algo que trouxe aí uma discussão, um conflito talvez entre a família, entre outras pessoas envolvidas, e traga aí, pode ser também que esse movimento de reconciliação que você vai ter poder de realizar nos próximos dias, pode ser que isso traga um certo conflito entre as pessoas do passado ou as pessoas que fazem parte dessa questão, desse assunto, né? Trazer isso à tona novamente pode trazer um certo conflito, mas está em suas mãos não deixar com que esse conflito vença. Está em suas mãos fazer com que isso seja um presente e não uma guerra, sabe? E aqui você vai estar ouvindo os seus princípios, né? Pode estar falando aqui muito de família, ser uma coisa, talvez uma... Aqui essa carta fala muito sobre tradição, né? Sobre regras, sobre leis, sobre o bem-estar familiar, né? O Papa, né? Então, assim, pode estar falando sobre um conflito de família, sim, né? Mas eu acho que você vai ouvir aqui a voz de Deus, vai ouvir a sua intuição e não vai deixar com que esse conflito venha à tona, resolvendo essa situação da melhor forma possível. Vou perguntar aqui pro baralho cigano, pedir um pouco mais de informações sobre esse assunto. Quero entender aqui como o libriano deve lidar com essa situação, qual o melhor caminho para o libriano lidar com essa situação. Me dá mais informações, por favor, sobre essa situação. Mais informações sobre essa situação, por gentileza. Obrigada. A torre. Mais uma. O buquê, mais uma. Mais uma, por gentileza. Vou tirar assim, para não demorar muito. A flor e fundo de deck, a carta. Então, gente, mais uma vez, esse julgamento aqui com a torre, na mesma linha da reconciliação, fala muito sobre como você quer se reconciliar com uma pessoa se você não destruir aqui certos padrões, né, sobre certos comportamentos do passado. Para reconciliar, precisa reconstruir, tá? A torre... Ai, desculpa, gente, bati aqui na câmera, só um minuto. Pronto. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Para você reconstruir, você precisa destruir primeiro. Sabe aquela velha história de depois de uma tempestade vem a bonança, não é assim que fala? Para acontecer uma coisa muito boa, precisa acontecer uma coisa destrutiva antes? Precisa não, mas geralmente, né? Eu acho que é meio que isso que vai acontecer, sabe? Tudo que foi construído vem meio que abaixo, assim, para ser resolvido de fato, né? Aqui nesse conflito tem um buquê, então, assim, seja mais afetuoso, não deixa com que isso vire um conflito. Está nas suas mãos trazer o lado bom disso tudo, né? Está nas suas mãos fazer com que esse movimento não seja conflituoso, e sim afetuoso, sabe? Porque isso aqui, de repente, num susto, pode virar uma confusão danada, mas está nas suas mãos resolver, segurar isso e não deixar com que isso desande, né? Não deixar com que esse caldo desande aí não, tá? Aqui a flor, a rosa, né? Ela traz muito do amor, né? Do carinho. Então, assim, ouça o seu coração, os seus princípios, seja amoroso. O presente com a flor, ele traz muito disso, né? De você presentear, em vez de você esbofetear, no caso, né?
E o fundo de deck com essa carta aqui, mais uma vez, fala sobre uma mensagem, um comunicado, uma conversa. Então a gente tá, olha o que tinha embaixo, ó. O combinado, o acertado, né, o contrato, a conciliação, de novo, tá? Então assim, tá aqui, tá bem claro que vai ter uma reconciliação aqui e tá nas suas mãos resolver isso da melhor forma. Eu vou pedir um conselho para fechar a mesa dos librianos, para essa informação, para esse assunto, que vocês vão aí, ó, resolver, meio que na corda bamba, mas vai dar tudo certo. Só vocês ouvirem o coração de vocês, botarem a paz na frente de tudo, prestar atenção, né, no que vale a pena continuar, o que vale a pena botar para frente, o que tem que ser destruído, deixado para trás, para sobreviver, para reviver, para reconstruir, ressignificar. Né? Prestem atenção nesses detalhes. Por favor, conselho para os librianos. O impulso inicial. Mais uma, por favor. A solidão. Mais uma, por favor. Obrigada. A malícia. E o fundo de deck, o anjo da bondade. Então assim, mais uma vez, a decisão é sua, é você que vai começar essa reconciliação, tá? Isso aqui é você que vai querer tomar essa atitude, vai partir de você, tá? E aqui da solidão, eu vejo muito com a malícia, é algo, mais uma vez, que é seu. Você está pensando nisso sozinho, você vai recomeçar essa história, você vai sair dessa solidão problemática dessa questão. É você, é contigo, né? Isso fazia você se sentir muito sozinho, talvez por conta dessa outra pessoa aqui que foi afastada, né? Que você não tem mais contato, enfim. Mas aqui eu vejo muito nessa malícia, cuidado, né, com o que você vai falar, com o que você vai propor, né? Também não seja tão inocente a ponto de aceitar tudo e qualquer coisa dos outros, como os presentes que serão dados aqui. Aqui o Papa traz, né? Você traz a tradição, os princípios, mas com a malícia você tem que estar equilibrado, né? Tem a percepção aí, percepção sutil, né? Do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão responder, mas de fato eu acho que vai dar tudo certo, porque tem uma bênção, tem uma proteção, tem uma guiança aqui, que vai fazer você tomar essa atitude para trazer coisas boas, para trazer amor, para trazer afeto e reconstruções dentro dessa relação. Tá bom? Então boa sorte, vai dar tudo certo, confia e só vai. Beijo, librianos.